sarau é uma reunião normalmente noturna com o objetivo de compartilhar experiências culturais e o convívio social. Normalmente, um sarau é composto por um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de fazer atividades lúdicas e recreativas, como dançar, ouvir músicas, recitar poesias, conversar, ler livros e demais atividades culturais. A origem da palavra sarau deriva do latim seranus, serum, termos que fazem referência ao entardecer ou ao pôr do sol. Justamente por ter esta etimologia, convencionou-se realizar os saraus durante o fim da tarde ou à noite. Este tipo de evento era muito comum durante o século XIX, principalmente entre grupos de aristocratas e burgueses. Atualmente, escolas, universidades, associações artísticas e culturais são algumas das instituições que reavivaram o costume da realização dos saraus nos últimos anos, como um modo de promover o desenvolvimento cultural da população. Sarau literário tem sido um dos tipos de saraus mais populares promovidos por pessoas que apreciam a literatura e também a poesia. Por norma, nesses encontros as pessoas leem trechos de livros, recitam poesias e fazem debates filosóficos sobre os conteúdos debatidos nas obras lidas. E aqui, no Colégio Procampus, a nossa Academia Juvenil de Letras promove o sarau literário, o sarau entre letras. E nós vamos hoje, no nosso programa 5 vezes mais, falar um pouquinho do sarau, de como foi essa vivência com os alunos da Júlia e com os demais alunos também da escola. O primeiro sarau entre letras do ano de 2017, que aconteceu aqui na Biblioteca do Colégio Procampus. Aqui na Biblioteca do Colégio Procampus. Quer saber como foi o sarau? Quem foi o homenageado deste mês? Então, fica ligado. Veja aí quem foi o homenageado do mês e curte um pouquinho do nosso sarau aqui na biblioteca. Na última quarta-feira do mês de março, os alunos da AJULE, Academia Juvenil de Letras do Colégio Procampus Júnior, realizaram a primeira edição do Sarau Entre Letras de 2017, com a presença da coordenadora Roberta Cabral, que iniciou o sarau com sua bela acolhida e muita experiência na literatura brasileira, e também com a presença do professor Clementino, presidente do Grupo Procampus, que se encantou com as atividades realizadas pelos alunos. O sarau teve a recitação de poesias, música e muitas informações sobre vida e obra de Manuel Bandeira. Os acadêmicos da Júlia ficaram responsáveis por trazer a todos os alunos convidados uma manhã repleta de informações sobre a vida e a obra de um dos maiores poetas brasileiros, Manuel Bandeira. Como vocês puderam ver agora, foi esse o sarau Entre Letras, promovido pela Academia Juvenil de Letras aqui do Colégio Procampus. Foi promovido aqui na nossa biblioteca, contou com os alunos do 6º ao 3º ano do ensino médio e envolveu todos os alunos nesse meio literário que foi o nosso sarau, que falou de um poeta muito importante para a nossa literatura, que foi Manuel Bandeira. Este notável poeta do modernismo brasileiro, que nasceu em Recife, Pernambuco, do ano de 1886, e que teve seu talento evidenciado desde cedo, quando já se destacava nos estudos. Durante o período em que cursava a Faculdade Politécnica em São Paulo, ele precisou deixar os estudos para ir à Suíça na busca do tratamento para a sua tuberculose. Após sua recuperação, ele retornou ao Brasil e publicou o seu primeiro livro e versos, Cinza das Horas, no ano de 1917. Porém, devido à influência simbolista, esta obra não teve grande destaque. 2 anos mais tarde, este talentoso escritor agradou muito ao escrever Carnaval, onde já mostrava as suas tendências modernistas. Posteriormente, ele participou da Semana da Arte Moderna de 1922, descartando de vez o lirismo bem comportado. Passou, então, a abordar temas
com mais encanto, sendo que muitos deles tinham foco nas recordações de infância. Além de poeta, Manuel Bandeira exerceu também outras atividades como jornalista, redator de crônicas, tradutor, integrante da Academia Brasileira de Letras e também professor de História da Literatura no Colégio Pedro II e de Literatura Hispano-Americana na Faculdade do Brasil, no Rio de Janeiro. Este, que foi um dos nomes mais importantes do modernismo no Brasil, faleceu no ano de 1968. Uma das marcas da poesia de Bandeira é um tom suave e melancólico, às vezes disfarçado por uma discreta ironia. Segundo alguns críticos, isso se deve à consciência da precariedade da vida que sua doença lhe trouxe. O traço marcante da poesia de Bandeira é a sua simplicidade, sua linguagem clara, acessível e direta, revelando um olhar sobre o cotidiano que capta o que está por detrás das coisas, dos seres e também das situações. Essa visão ela é profundamente humana e marcada pela aguda consciência do quanto a minha vida, a sua vida, do quanto a nossa vida ela é frágil. Então, Manuel Bandeira é este grande homem, este grande poeta que vem engrandecer cada vez mais a nossa literatura e, por que não, também a nossa vida com as suas poesias e também com o seu testemunho, com aquilo que ele fez, com a sua doação, a doação de si, para não só para a literatura, mas também para nós, como pessoas, né, que necessitamos do outro, das palavras, do afeto, do carinho. Também necessitamos ser tocados. E como o poema, e como as palavras do Manuel Bandeira, ela tem esse poder de nos tocar, com a sua simplicidade, sendo direta, sendo clara, tem esse poder também de nos tocar. E eu estou aqui com o livro do Manuel Bandeira. E agora eu vou destacar para vocês algumas obras, tanto em prosa como em poesia, do Manuel Bandeira. Nas poesias, nós temos Reunindo a Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem, Estrela da Manhã, Poesias Escolhidas. Na prosa, nós temos Crônica na Província do Brasil, Guia de Ouro Preto, Noções de Histórias na Literatura, Autoria das Cartas Chilenas, Separata da Revista do Brasil e por aí vai. São muitas as obras de Manuel Bandeira e aqui nós temos na nossa biblioteca uma das obras dele. Nós temos aqui As Cidades e as Musas. É um livro que os nossos alunos podem estar lendo aqui na nossa biblioteca, podem estar levando para casa, renovando, se precisar, ler por mais tempo, porque Manuel Bandeira a gente não pode ficar só uma semana, tem que ficar mais dias lendo, porque ele é um autor importantíssimo. Então, nós temos aqui na nossa biblioteca uma das obras dele, que é As Cidades e as Musas. Fechando esse nosso bate-papo aqui sobre Manuel Bandeira, sobre sarau, eu vou terminar com uma poesia. Vamos recitar aqui uma poesia de Manuel Bandeira. O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E com esse poema belíssimo de Manuel Bandeira, nós nos despedimos e o nosso programa 5 vezes mais volta semana que vem.